Bom, então para a gente entender como é feita a dedução da equação dos foguetes, o que cada ponto nela representa, o que cada valor representa, existe um conceito muito importante por detrás da ciência dos foguetes, que é o momento linear. Ou a conservação do momento linear, ou até mesmo tem gente que gosta de chamar de quantidade de movimento, porque eu acredito até que seja um meio didático, um nome um pouco mais didático do que falar momento. O momento linear ele é uma grandeza vetorial que pode ser escrita como a multiplicação da massa pela velocidade do corpo. A gente normalmente usa a letra P maiúscula para poder representar, e esse sinal em cima de seta indica que é uma grandeza vetorial. Portanto, o momento ele vai ter módulo, sentido e direção. Em questão de unidade, se a gente quiser entender como funciona a unidade, a gente seria o quilograma da massa vezes o metro por segundo. Então essa seria a unidade. Para fazer uma relação melhor, quanto maior a velocidade ou quanto maior a massa, maior vai ser o momento do corpo. Essa grandeza também se relaciona várias vezes nas equações de Newton. Se você pegar a segunda lei, ela pode ser escrita como a força ela é igual à variação do momento linear dividido pela variação do tempo. Um detalhe importante é que se você isolar a variação do momento nessa equação, na segunda lei de Newton, você tem que a variação do momento ela vai ser igual à força vezes o tempo. E isso daqui também pode ser chamado de impulso. Ok, dito isso, além da segunda lei de Newton, o momento também aparece na terceira lei de Newton, onde Newton estabelece alguns conceitos de inércia. Um corpo está em inércia quando a resultante das forças que atuam sobre ele é igual a zero. Essa inércia ela pode acontecer tanto em movimento, com uma velocidade constante, tanto quanto em repouso, com a velocidade igual a zero. Se a soma das forças é igual a zero, que age sobre um corpo, um determinado corpo, então o momento ele é conservado. Não se perde momento ao longo do trajeto. O momento inicial sempre vai ser igual ao momento final. E, portanto, a variação do momento sempre vai ser igual a zero. Bom, para ilustrar um pouco melhor a ideia que eu quero passar em relação ao momento, etc., vamos supor que você esteja em cima de uma camada de gelo, segurando uma pedra na mão. E vamos supor também que não existe atrito entre a superfície que você está em cima, ou seja, a camada de gelo, e os seus pés. Sendo assim, não existe meio de dissipação de energia nesse sistema, não existe meio de dissipar energia. Sem atrito, você não tem uma força que se opõe ao movimento, e não tendo uma força que se opõe ao movimento, você não consegue dissipar a energia do seu movimento. Então a gente tem aqui o primeiro sistema, que é você segurando a pedra na mão. Se a gente quiser ver qual é a quantidade de movimento dessa primeira situação, a gente tem que o momento inicial, a gente pode chamar de momento inicial, ele vai ser a massa total do sistema, ou seja, você mais a massa da pedra, vezes a sua velocidade. Que nesse caso, como você está em repouso, a sua velocidade ela vai a zero. Logo, o momento inicial vai ser igual a zero. Então, o momento final chamaremos de PF, e ele é a somatória de todos os momentos de todas as partículas do sistema, vamos supor assim. A primeira partícula seria você, sendo assim a sua massa, vezes a sua velocidade, somado a massa da pedra, vezes a velocidade da pedra, que é Vp, que é a velocidade com a qual você arremessa a pedra na segunda situação. Mas você me pergunta, você estava em repouso e agora surge uma velocidade. Vamos tentar entender o que é essa velocidade nova que surge e vamos ver se realmente ela é nula ou não. Então vamos ver se depois de arremessar a pedra você continua em repouso ou se existe uma velocidade que agora te impulsiona para algum lugar.
Vamos tentar entender se essa velocidade existe, para onde ela vai, para qual lado ela aponta, já que temos aqui um vetor, ela deve ter um módulo sentido direção. Como aqui temos um sistema conservativo, não temos meio de dissipar energia aqui, então o momento inicial ele deve se manter e ser igual ao momento final. Isso aqui deve ser uma verdade, isso daqui deve acontecer. Sendo assim, o momento inicial a gente calculou, 0, tem que ser igual a massa, a minha massa, vezes um vetor velocidade qualquer que eu possa ter criado ao longo do movimento, mais a massa da pedra vezes a velocidade com a qual eu arremessei a pedra. Se a gente isolar a nossa velocidade, nós temos que a velocidade vai ser igual a menos mp VP dividido pela minha massa. Se a gente for ver, temos um vetor velocidade que surgiu logo depois do arremessar a pedra. Então quer dizer que a nossa velocidade depois do arremesso da pedra não é mais 0. Nossa velocidade agora ela corresponde a menos a massa da pedra vezes a velocidade da pedra dividido pela minha massa. Um ponto interessante que a gente precisa notar é que surge um menos aqui. Sendo assim, a velocidade que surge, a componente da velocidade que surge agora depois do arremesso da pedra, ela é negativa, ou seja, a pedra ela se move para esse lado e a nossa componente ela vai no sentido oposto do movimento. Bom, agora a gente pode fazer uma breve discussão sobre os conceitos que a gente acabou de ver. A gente tem que a velocidade ela vai ser igual a menos, muito importante ressaltar o menos, a massa da pedra vezes a velocidade da pedra dividido pela minha massa, sem a pedra na mão. Existem algumas relações que a gente pode fazer dessa equação com o foguete em si. Quando o foguete ele libera essa fumaça, essa parte de trás que é produzida pelo motor, na verdade o que nós temos aqui é um monte de partículas de gasolina, logo após a queima elas são liberadas, elas são ejetadas pelo foguete. Então, fazendo uma conexão com o exemplo que a gente acabou de ver, nós somos o foguete e a pedra que nós arremessamos, na verdade, é o combustível que a gente joga para trás, são as partículas. Quando o foguete aplica determinada força através dos motores em cada partícula, a partícula aplica uma força nele e empurra ele para cima. Sendo assim, nós podemos reescrever essa equação como sendo menos a massa do combustível, que é jogada para fora através da queima, vezes a velocidade de ejeção das partículas, dividido pela massa do foguete. Bom, então através dessa relação a gente consegue, na verdade, entender como seria um motor eficiente. O motor eficiente é aquele que consegue liberar mais massa de combustível numa velocidade maior. Porque se a gente aumentar a massa e aumentar a velocidade, a velocidade de ejeção, no caso, a velocidade do foguete ela vai aumentar automaticamente, segundo essa relação que a gente acabou de fazer. Bom, então um ponto antes da gente começar de fato a dedução é que a gente precisa entender o porquê que a equação ela foi criada, o objetivo inicial da equação. Acontece que quando você tem um foguete, na verdade a única coisa que importa é a massa e a potência do foguete, porque você precisa saber se o seu foguete ele vai conseguir levar determinada quantidade de massa com determinada quantidade de gasolina até o objetivo final. O que acontece aqui é que se você tiver um foguete muito pesado, você vai precisar de mais gasolina para poder fazer com que o seu foguete chegue na velocidade necessária. Só que se você acrescentar mais gasolina para que ele consiga cumprir o objetivo final, você vai estar acrescentando ao mesmo tempo mais massa no seu foguete. Logo, você vai precisar de mais gasolina para levar essa massa que você acrescentou. E aí você vai precisar de mais gasolina para levar essa massa e assim por diante. Até que vai chegar um momento que o seu foguete ele não vai conseguir mais levantar voo, ele não vai conseguir mais subir porque ele está muito pesado e o motor não vai dar mais conta de propulsionar todo esse peso até a atmosfera ou fornecer a mesma quantidade de ΔV que ele precisa. Então foi tendo como base esse problema das massas que um cientista russo há muito tempo atrás chamado Konstantin Tsiolkovsky ele desenvolveu uma coisa chamada equação dos foguetes, ou também é conhecida como equação de Tsiolkovsky. Essa equação ela é responsável por relacionar, na verdade, a velocidade, a variação da velocidade do foguete com as massas. Na verdade, a gente vai ver que é o logaritmo da relação entre as massas. Mas ela relaciona
isso, a variação da velocidade, em específico, ele relaciona a variação da velocidade com a relação entre as massas, sendo m0 a massa inicial, a massa com a gasolina dentro do foguete, o combustível dentro do foguete, e a massa m seria depois da queima, quando o foguete ele perde um pouco desse combustível, por causa da queima, e ele fica mais leve. Então agora, para iniciar de fato a dedução da equação dos foguetes, a gente tem aqui um sistema que na verdade é um foguete em duas situações diferentes. Na situação da esquerda, a gente tem o foguete antes da queima, onde a sua massa é a massa do foguete em si, mais um tanto de massa que seria responsável por representar a massa do combustível que ainda está dentro do foguete. E a sua velocidade inicial, no caso, a gente pode representar como sendo v. No segundo sistema, a gente tem o foguete logo depois da queima. Depois que ele transforma todo o combustível que tem nele em energia, ele é propulsionado para frente e toda a massa de combustível é liberada para trás para poder fazer esse efeito de ação e reação. Sendo assim, a nova massa do nosso foguete ela equivale a m, que é a massa sem a quantidade de combustível, e a nossa velocidade ela vai ser a velocidade que a gente já tinha mais um ΔV, que seria a quantidade de velocidade que o foguete ganhou, que seria a quantidade de velocidade que o foguete ganhou ao longo do movimento, ao longo da queima do combustível. E a gente tem que lembrar também que o ΔM que estava aqui dentro, que estava na primeira situação, ele foi liberado aqui atrás. Então, se a gente quiser ver a quantidade de combustível que foi ejetado do foguete, a gente pode ver que o valor responsável da massa seria equivalente a ΔM e a velocidade seria a velocidade de ejeção. Ou seja, uma quantidade ΔM nesse período foi ejetada do foguete a uma velocidade VE. Agora que a gente já tem essas informações, a gente pode escrever as equações para o momento inicial, ou seja, o momento na primeira figura, e o momento final, ou seja, o momento na segunda figura. O momento inicial a gente vai chamar ele de P1. O P1 ele vai ser nada mais nada menos do que a multiplicação da velocidade do foguete pela sua massa. Então a gente tem a massa vezes a velocidade do foguete, que é a velocidade inicial. Bom, agora na segunda situação a gente tem aqui o momento final do foguete, ou seja, a gente pode chamar isso aqui de P2. E a equação seria, na verdade, essa daqui. mv mais ΔV mais ΔM vezes VE. O que acontece aqui, na verdade, é que a gente somou o momento da nave sem o combustível com o momento das partículas de combustível ejetadas para fora da nave. Isso equivale ao momento total. Então a gente tem o momento total no início do movimento e no final do movimento. E agora, através disso, a gente tem que fazer algumas considerações que vão facilitar nos cálculos. Agora que a gente já tem a equação dos dois momentos, o momento inicial e o momento final, a gente tem que fazer algumas considerações para poder dar uma enxugada melhor, para poder dar um sentido melhor para o que está acontecendo. A primeira consideração que a gente tem que fazer é que o ΔM ele na verdade equivale à massa inicial do foguete, ou seja, m0, menos a massa final do foguete. Outra consideração muito importante, ela diz respeito à velocidade de ejeção, porque o jeito que a gente calculou aqui, o jeito que a gente colocou no papel as informações, ela na verdade é como se a gente estivesse no referencial do foguete, andando junto com o foguete, a gente olhasse para trás e visse, na verdade, partículas de combustível saindo na velocidade VE. Mas o que a gente quer, na verdade, é analisar essa situação como se a gente estivesse do lado de fora, um observador do lado de fora. Como o VE está para baixo e a velocidade do foguete está para cima, a resultante VE ela vai ser a velocidade do foguete menos a velocidade de ejeção. Então esse será nosso novo VE. Bom, então a gente pode pegar essas informações e substituir agora na equação. Fazendo isso, a gente vai ter que o nosso novo P1 ele vai ser igual a m mais m0 menos m
vezes V. E o nosso P2 vai ser equivalente a mv mais ΔV mais m menos m0, né? Menos m, vezes a velocidade de ejeção, que no caso é v menos ve. Enxugando agora essas equações, a gente vai ter, na verdade, a seguinte relação. O nosso novo momento vai ser m0v e o nosso segundo momento vai ser exatamente isso daqui. Essa equação toda. mv mais m ΔV mais vm0 menos vm menos vm0 mais vem. Tendo isso, a gente pode lembrar que isso daqui, na verdade, ele pode ser tomado como um sistema conservativo, ou seja, como a gente pode desprezar o atrito, a gente tem um sistema onde o momento se conserva. E lembrando da primeira lei de Newton, onde o momento se conserva, a força resultante sobre o corpo ela é igual a zero. Então, se a gente pegar a segunda lei de Newton e pegar a força igual a massa vezes a aceleração, a gente também lembra que isso daqui é igual a variação do momento linear dividido pela variação do tempo. Através dessa equação aqui, a gente pode então chegar na seguinte equação. A primeira parte vai ficar m vezes dv dt. E a segunda parte vai ficar dp dt. Bom, certo. Se a gente quiser agora, na verdade, descobrir quanto equivale a dp, dp aqui nesse caso pode ser tomado como sendo uma simples variação. Então a gente vai ter que pegar a variação do momento, ou seja, o momento final menos o momento inicial, e ver quais são as informações que isso nos traz. Então eu posso escrever aqui variação do momento vai ser igual ao momento final. Sobre o momento final existe uma consideração, a gente pode fazer alguns cortes aqui nesse caso. A gente pode cortar mv com vm, porque é a mesma coisa, que é mais mv menos vm é igual a zero. E então a gente pode agora anotar. O momento final vai ser igual a m ΔV mais vm0 menos vm0 mais vem. Isso daqui tudo tem que ser menos o momento inicial, que no caso é simplesmente m0v. Se a gente quiser resolver essa equação aqui, é muito simples, basta cortar vm0 com m0v. A gente vai ter que a variação total do momento vai ser igual a m ΔV menos vem0 mais vem. Substituindo agora esse momento nessa equação que a gente conseguiu obter, a gente chega no seguinte resultado. Bom, então depois de enxugar um pouquinho aquelas equações, a gente chega na seguinte relação, onde a força, que seria esse cara aqui, ela se iguala a esses termos. Mas eu disse que, como o momento se conserva, a somatória de todas as forças é igual a zero. Então, essa parcela da equação ela tem que ser igual a zero. Então, por fim, a gente tem que zero é igual a m ΔV menos vem0. Aqui, na verdade, a gente pode aproveitar e isolar VE. Então, vai ficar VE m0 menos m, porque a gente isolou, na verdade, menos VE, dividido por ΔT. Bom, agora repare que se a gente pegar essa equação aqui e usar aquela regra da divisão, onde isso daqui pode ser escrito como m ΔV dt menos VE m0 menos m dividido por ΔT. Isso daqui tudo igual a zero. A gente chega aqui, passando essa parcela para o outro lado, ou simplesmente essa parcela para o outro lado de qualquer jeito, a gente chega na relação que mdv por ΔT. Aqui, na verdade, a gente pode simplesmente escrever de um jeito diferencial, então ficaria mdv
dividido por dt é igual a VE. Lembrando que m0 menos m a gente já escreveu aqui. m0 menos m é nada mais, nada menos do que ΔM. Então a gente pode escrever desse jeito, dividido por dt. A gente usa ΔM para grandes variações. Vamos supor que o foguete tinha queimado o combustível inteiro dele. Então a gente funciona muito bem a utilização do ΔM. Entretanto, se a gente quiser ver o que acontece se um foguete queimar uma parte infinitesimal do seu combustível, a gente pode muito bem substituir o ΔM por dm. E agora a gente chega numa equação onde a gente tem m dv dt igual a ve dm dt. É uma equação onde a gente vai utilizar a derivada. E se a gente quiser enxugar mais um pouquinho isso daqui, a gente vai chegar na relação onde dv dt é igual a ve, que é a velocidade de ejeção do combustível. O m a gente vai passar dividindo, está multiplicando, passa dividindo, vezes 1m, 1 dividido por m, vezes dm dt. O que a gente pode fazer aqui, inclusive, seria uma espécie de regra da cadeia. Então, a gente pode cortar esse dt, já que eles estão dividindo dos dois lados, e simplesmente ficar com dv é igual a ve dividido por m vezes dm. E por fim, quando a gente tem uma equação dessa, ela pede para ser integrada. Então, se a gente passar a integral dos dois lados, a gente pode integrar a velocidade de v inicial até o v final. E desse lado, a gente pode integrar a massa de m0 até m. Isso daqui vai ser igual a v variando de v inicial até v final. Isso daqui é igual, a gente pode tirar o VE, já que aqui no caso seria uma constante, a gente tira ele da integral, ficaria VE. E aí, quando a gente tem 1 dividido por m, a gente quer integrar em função de m, a integral de 1 dividido por m é nada mais nada menos do que ln de m. Isso indo de m0 até m, porque é uma integral definida, as duas são. Então, fazendo essa variação de v inicial até v final e de m0 até m, a gente tem que a primeira parcela fica vf menos vi. Isso daqui é igual a ve. Nesse caso, a gente teria ln do inicial, do final, que é m, menos o ln do inicial, que seria m0. Agora, se a gente lembrar, isso daqui é uma relação, existe uma relação logarítmica aqui, onde ln de m menos ln de m0, a gente pode escrever como sendo simplesmente ln de m menos m0. m menos m0. Utilizando tudo isso, a gente tem que vf menos vi, isso aqui nada mais é do que um ΔV. E esse ΔV ele vai ser igual a VE vezes ln de m dividido por m0. Só que aqui mora um detalhe. O que a gente quer, na verdade, não seria m dividido por m0. A gente quer uma relação entre m0 dividido por m. Então, para que a gente chegue nessa relação, basta, na verdade, a gente pegar ΔV igual a VE vezes a ln de m0 dividido por m, isso aqui elevado a menos 1. No caso, o menos 1 ficaria aqui, né? Seria isso. E aí, quando a gente eleva a menos 1, a gente inverte os dois lados. E, por fim, e o menos 1 está aqui, a gente pode, por causa de uma outra regra de logaritmo, a gente pode pegar o menos 1 e botar ele multiplicando. Então, na verdade, ΔV vai ser igual a menos VE vezes ln de m0 dividido por m. E por fim, a gente chega na nossa equação dos foguetes.
onde a gente consegue com sucesso relacionar uma variação de velocidade com a velocidade de escape. A velocidade de escape que eu digo é a velocidade de ejeção, no caso do combustível, com uma relação entre a massa inicial e a massa final. Essa é a equação do foguete. Obrigado por terem assistido e até a próxima.